Você vai prestar o concurso da PPGO? Então você precisa assistir a este vídeo até o fim. Sou o professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje eu vou mostrar para você algumas das provas que já foram aplicadas em concursos para a área de segurança pública pela banca IBFC. É muito importante que você conheça, cara, aqui o padrão de cobrança da banca, o perfil de cobrança da banca. Antes de a gente ir direto ao que interessa, aquele pedido, não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixe isso para depois, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos, curta o vídeo e coloque aqui também o que você achou acerca do nosso vídeo, acerca do que eu falo aqui para vocês. Claro, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça, é muito importante você fazer isso porque vai fortalecer cada vez mais o nosso trabalho e vai fazer com que a gente traga mais conteúdo assim para vocês. Vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Vem comigo. Olha só, propostas elaboradas pela IBFC. Dixon, mostra aí para mim porque eu tô avulso neste concurso, não tô sabendo de nada em relação à redação discursiva, eu tô voando na prova objetiva e preciso de dicas muito boas para arrebentar na redação. Nesta série de vídeos aqui sobre a PPGO, eu já falei em outros vídeos sobre os critérios de correção e agora aqui eu vou te mostrar um pouco do perfil da nossa banca. É o seguinte, olha só, essa prova ela foi aplicada no ano de 2020 pela nossa banca para cargo de soldado lá da Polícia Militar da Bahia. O que a banca fez? Cara, neste caso aqui, a banca fez o que normalmente ela não costuma fazer muito. Ela deu 3 textos motivadores para os candidatos e falou, ó, eu quero que você escolha um deles e elabore um texto sobre o assunto abordado em um desses caras aí. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem o comando. Esse comando da prova discursiva diz o seguinte, a partir da leitura dos seus motivadores abaixo e com base em seu conhecimento de mundo, escolha um dos temas, ó, escolha um dos temas e desenvolva um texto dissertativo argumentativo. A IBFC costuma trabalhar dessa forma, com texto dissertativo argumentativo. Em outro vídeo eu vou falar exatamente acerca das características do texto dissertativo argumentativo. Se você quer também este vídeo, coloque aí nos comentários. Seu texto deverá ser produzido em prosa. Dixon, aí agora o bicho pegou. Produzido em prosa. Cara, o que é prosa? Prosa é o texto que é dividido em parágrafos. Nossa, eu achei que era o contrário, Dixon. Não. É o texto que é dividido em parágrafos. É o texto convencional que você conhece, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E conter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Ele já colocou isso aqui também para você. É muito importante que você faça a interpretação do comando de maneira a identificar exatamente o que você tem de fazer na redação, exatamente o que o examinador quer. Aí teve gente aqui que não leu o comando, já foi direto para os textos motivadores e fez um texto aqui com base nos 3 textos motivadores, né? Elaborou um texto com base nos 3. É um erro muito grande. Olha só, esse é um tipo de cobrança da nossa banca. Eu não vou ler os textos motivadores, mas vou colocar aqui o tema, olha só. O excesso de imagens e sua relação com a realidade. E aí ele fala desse excesso de informação que a gente recebe, especialmente de imagens. Ele coloca aí para você que é muito frequente a gente compartilhar aí imagens e a gente se comunicar também por meio de imagens. Além disso, ele traz aqui no tema 2, a importância da arte na sociedade contemporânea. A arte é a humanização do homem. Afinal de contas, para que serve a arte? Você tinha de falar exatamente sobre isso aí, sobre a importância da arte na sociedade contemporânea, para que ela serve, como ela influencia a nossa vida, a vida das pessoas, em uma sociedade moderna, com base no seu conhecimento de mundo. Depois o tema 3, o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Professor, eu vou me dar muito bem nessa daí porque eu tenho muito cuidado com o meu corpo, estou indo na academia todo dia. Mas não é só você falar disso não, cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Por que esse cuidado com o corpo e com a mente tem uma relação aqui com o trabalho, uma relação direta? É fundamental você cuidar do seu corpo e da sua mente para você trabalhar bem, mas isso aqui diz respeito a outros aspectos também. Diz respeito a vários outros aspectos. Então você tem de cuidar da sua vida profissional e tem de cuidar também aí da sua saúde. Essas coisas estão diretamente relacionadas.
Você escolhia um desses caras e falava sobre um deles apenas. Estaria errado se você falar sobre dois, se falar sobre os três. Somente um deles, você pode escolher o que você quiser. Não é tão comum que isso aconteça. A banca te dá essas várias possibilidades. E na prova da PPGO vai ser assim? Não, não vai ser daquele jeito ali que a gente viu, não. Possivelmente não vai ser. A banca não determina isso no edital, mas possivelmente não vai ser, porque ela já colocou lá que vai trazer um tema a respeito da LEP. E é isso que provavelmente ela vai fazer, vai ser um tema, possivelmente, para todos os candidatos. Você não vai ter como escolher, vai ser o mesmo tema. O mais comum é que a nossa banca tenha este tipo de abordagem aqui, que ela tenha este tipo de enunciado. Então o perfil mais comum da nossa banca é esse cara aqui. Ela traz, por exemplo, 2 textos motivadores, né, o perfil de enunciado dela é esse aqui, ó. 2 textos motivadores, o texto 1 e o texto 2. Aí aqui é o texto cuja fonte aqui, ele coloca lá periódicos da PUC Minas, e na sequência eu tenho já um outro texto motivador com outra fonte. Dixon, esses textos motivadores, texto motivador 1 e o texto motivador 2, eu posso usá-los para elaborar o meu texto? Você tem de entender que os textos motivadores, eles são, na verdade, fomentadores de ideias. Você pode pegar informações dele e melhorar, ampliar essas informações, partir dessas informações para outras. Você não pode copiar trechos inteiros aqui dos textos motivadores. Ah, mas eu posso usar uma palavra que está no texto motivador, uma informação que está lá? Claro que você pode usar palavras, né? Mas tome cuidado com informações. Se ele coloca lá uma informação, por exemplo, o Brasil hoje ele conta com 850 mil presos, por exemplo, né, a população carcerária do Brasil. Você não pode pegar este dado exatamente do jeito que ele foi dado e colocar. Isso você não pode fazer. Você pode reescrever, isso sim você pode. Agora, colocar do jeito que está lá, não pode, não pode. Mas use os textos motivadores, eles são mecanismos fundamentais para te dar uma noção ali do que de fato o examinador ele acha sobre o tema, ele entende a respeito do tema. Faça uma leitura atenta, destaque as palavras-chave, mas, sobretudo, use essas informações do texto motivador para partir delas e chegar a outras mais complexas e compor a estrutura do seu texto. Depois, a banca traz aqui o comando da redação. Aí ele coloca lá: as redes sociais fazem parte da vida contemporânea e vêm provocando constantes debates e encaminhamentos, inclusive legais. Com a câmera de um celular, um indivíduo tem acesso não só à sua imagem, mas também a uma infinidade de outras que passam a estar sob seu controle. Nesse sentido, com base nos textos motivadores e em seu conhecimento de mundo, tá vendo, ó, que ele fala com base nos textos motivadores? Por isso que é importante você usar os textos motivadores, mas claro, da forma correta, de uma forma estratégica, não ficar copiando informações e colocando no seu texto. Quando você não sabe muito sobre o tema, cara, os textos motivadores te ajudam muito, eles são bem importantes para você. Produzem linguagem formal. Linguagem formal é com respeito à gramática. Um texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo, já falei que vou explicar em outros momentos, mas o que você tem que saber aqui é que é um texto dividido em parágrafos, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Com tese e ponto de vista do autor. Em outro vídeo eu vou detalhar mais isso para você, que possui entre 15 e 30 linhas sobre o seguinte tema. Aí ele traz o tema da redação: os limites acerca da exposição do outro nas redes sociais. Você tinha de falar sobre isso. Há limites para isso? Claro. Então você recebe imagens ou pega imagens das redes sociais das pessoas e vai fazer uso dessas imagens? Não, isso pode. Há limites em relação a isso. Você está vendo essa estrutura de enunciado da IBFC? É uma estrutura diferente já dessa daqui, ó. É diferente, nós temos elementos diferentes. Mas aqui nós temos uma terceira estrutura. Como você viu, esta prova aqui foi aplicada pela nossa banca lá na PM da Paraíba,
para o cargo de soldado, ano 2023, uma prova bem recente. Essa daqui também é bem recente, policial penal do Acre, nossa banca. E aí o que a gente tem, cara? Ele colocou lá agente de polícia penal, ele colocou desse jeito, então eu trouxe do jeito que está lá no edital. Para essa prova aqui, nós tivemos 2 textos motivadores, e aqui nós temos o comando da redação. Muitas vezes a banca ela faz uma reflexão nesse comando, coloca uma informação aqui, e mais para baixo nós temos o tema. Vamos ao comando. A busca pela felicidade não é uma questão exclusiva deste tempo. No entanto, a cada ano, surgem novas ferramentas que prometem torná-la alcançável. Considerando sua visão de mundo e a leitura atenta dos seus motivadores, escreva em registro formal da língua, já sabe o que é, o texto dissertativo argumentativo já sabe o que é, que contém entre 20 e 30 linhas a respeito do seguinte tema: as relações entre o individual e o seu social na busca contemporânea pela felicidade. Então você tem de relacionar o individual e o social. Esse relacionamento aí, como ele se desenvolve aí na busca contemporânea pela felicidade. Basicamente é isso. Vale notar que provavelmente o enunciado lá da prova da PGO, o enunciado, provavelmente será semelhante a esse aqui, ó. Como este aqui. Pode ter um texto motivador ou 2 textos motivadores, um comando e o tema para você abordar. Professor, exatamente desse jeito? Bom, você já viu 3 diferentes, eu acho que ele pode ser desse jeito. No entanto, pode ser que a banca também aborde esse tipo aqui de conduta que normalmente a banca CESP faz. Essa aqui é uma prova do DEPEN. Essa aqui é uma prova do DEPEN, como você está vendo aqui, ó, aplicada pela banca CESP. Mas a banca IBFC, para provas um pouco mais técnicas, que normalmente a banca chama de questão, a gente vê ela também atuando desse jeito. Então pode ser que a gente tenha um enunciado similar a este. Poderá aparecer na prova discursiva da PPGO. Então a gente pode ter um enunciado muito similar a esse aqui, ó. Tanto este aqui, sem tópicos, como este aqui. Já aconteceu da IBFC em provas técnicas fazer desse jeito aqui, ó, com tópicos. Com tópicos, a banca dá lá os textos motivadores, como você viu aqui, eu tenho texto motivador 1, texto motivador 2. Aí ela traz o comando e tópicos. Aliás, tem um tema aqui antes, né? Aí sim. Na sequência eu tenho os tópicos. Essa prova foi aplicada no DEPEN em 2021. Discorra sobre a relação entre a classe social e nível de escolaridade das mulheres privadas de liberdade. Discuta com base no trecho reproduzido da LEP os desafios relacionados à garantia do acesso pleno à educação a mulheres privadas de liberdade. Sugira medidas para a garantia do acesso pleno à educação nas penitenciárias como caminho para favorecer a ressocialização de mulheres que já foram privadas de liberdade. O tema é a educação como caminho para a ressocialização das mulheres privadas de liberdade. Então, ó, este tema, cara, educação e trabalho como ferramentas de ressocialização, tanto de mulheres quanto de homens, é fundamental você dominar. Fundamental, eu penso que é um tema muito importante. Essa prova, embora tenha sido aplicada pelo CESP, a gente tem um formato aqui que também pode ser utilizado pela banca IBFC para esse tipo de questão mais técnica. No edital, a banca CESP falava que poderia cobrar temas de atualidades voltados aí para LEP.
Então a gente pode ter algo muito similar a isso aqui, como você percebeu. Bom, para o vídeo de hoje é isto. Em vídeos futuros, a gente vai abordar alguns destes temas, alguns dos assuntos mais relevantes para a nossa prova discursiva da PPGO. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Tchau!